Será que a educação profissional no Brasil está pronta para o futuro? Hoje a gente vai analisar uma ideia que é, no mínimo, radical. E se a chave para revolucionar a formação dos nossos jovens for a sustentabilidade? Vamos entender como é que isso poderia preparar o país para um mundo que está cada vez mais complexo. Para a gente ter uma noção da urgência disso tudo, dá uma olhada nessa previsão. A ideia de uma classe de inempregáveis até 2050 mostra que o que está em jogo é a capacidade das próximas gerações de encontrarem o seu lugar no mundo do trabalho. A questão aqui não é mais se o mercado vai mudar. Isso é um fato. A questão é como a gente vai se preparar para isso. Pois é, a gente está vivendo o que os especialistas estão chamando de era da complexidade. Uma era que, é marcada por mudanças super rápidas, imprevisíveis, que estão redefinindo tudo que a gente entende sobre carreira e profissão. Sabe aquela ideia de ter uma profissão só a vida inteira? Então, isso já era. E nesse cenário, conseguir se adaptar, aprender coisa nova o tempo todo, isso não é mais um extra, né? É o básico para sobreviver profissionalmente. Ok, e diante de tudo isso, como é que o nosso Sistema de Educação Profissional e Tecnológica, a EPT, está se saindo? Bom, a resposta talvez esteja nos números. E essa é a grande pergunta, né? Será que a estrutura que a gente tem hoje está de fato formando os profissionais que essa nova era complexa precisa? Ou será que a gente está, preparando os jovens para um mundo que nem existe mais? Olha, esse número por si só já mostra um desafio enorme. Apenas 8% dos estudantes brasileiros estão matriculados na educação profissional. Mas o que isso quer dizer se a gente olhar para fora, para o resto do mundo? E aqui a coisa fica bem clara. Enquanto o Brasil está com 8%, olha só o Chile, 28%. E a média dos países da OCDE, 32%. Quer dizer, fica nítido que, só em termos de acesso, a gente tem um longo caminho pela frente. E o problema não para por aí, no número baixo de matrículas. A própria lei organiza a IPT como se fosse um caminho à parte, sabe? Separado da educação básica e superior. E isso, claro, cria um monte de desafio, tanto estrutural quanto de conceito, e até um certo preconceito, como o artigo aponta, que historicamente associou essa formação a uma formação para a servidão. Beleza. Mas e aí? Como é que a gente supera esses desafios todos? A fonte que a gente analisou aqui traz um caminho bem inovador. Usar a sustentabilidade não só como um assunto, mas como um método mesmo para modernizar a educação. Para isso funcionar, a gente precisa de um conceito-chave, a transdisciplinaridade. A ideia é, basicamente, quebrar as barreiras entre as matérias. Então, em vez de estudar matemática, biologia, sociologia, tudo em caixinhas separadas, essa abordagem conecta tudo isso para resolver problemas reais do mundo de verdade. E aqui vem um ponto super importante. A gente precisa entender o que é sustentabilidade de verdade. Não é só sobre meio ambiente, viu? O conceito se apoia em 3 pilares: o econômico, o social e o ambiental. Uma solução só é sustentável de verdade se ela conseguir equilibrar esses 3 lados da moeda. E é aí que entram os ODS da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles são tipo um roteiro prático para tudo isso. Olha só como as coisas se conectam. Para ter trabalho decente, a gente precisa de educação de qualidade, que por sua vez depende de igualdade de gênero. Percebe? É impossível resolver um problema se mexer nos outros. Eles meio que forçam a gente até essa visão conectada, que é a alma da transdisciplinaridade. Então, a sacada central é essa: usar os grandes desafios da sustentabilidade como ponto de partida para o ensino. É isso que faz a transdisciplinaridade sair do papel e acontecer na prática, juntando várias áreas do conhecimento para achar soluções de verdade. Tá, mas na prática, o que sai disso tudo? Que tipo de profissional esse novo modelo de educação quer formar? Olha, a questão aqui não é mais só sobre o que a pessoa sabe, mas sim como ela lida com aquilo que ela não sabe. Para ilustrar isso, o artigo cita o historiador Yuval Harari, que destaca 3 habilidades que vão ser fundamentais. Primeiro, aprender a aprender, porque a formação vai ser para a vida toda. Segundo, inteligência emocional, para conseguir navegar em ambientes de trabalho que são cada vez mais complexos e colaborativos. E terceiro, resiliência, para aguentar o tranco das crises e das mudanças que com certeza vão vir. E aí que tá, uma educação baseada em problemas reais, como os da sustentabilidade, é o ambiente perfeito para desenvolver justamente essas qualidades. Resumindo, o objetivo final vai muito além de só treinar alguém para uma tarefa específica, sabe? A ideia é formar cidadãos completos, com autonomia para entender o mundo, para questionar o sistema e para se reinventar quantas vezes for preciso ao longo da vida.
Claro que uma transformação desse tamanho não acontece assim de uma hora para outra, né? Ela exige uma mudança geral, coordenada e, olha, acima de tudo, corajosa. Porque mudar só a lista de matérias é só a pontinha do iceberg. A mudança de verdade precisa ir muito mais fundo. E o artigo aponta 3 pontos que são cruciais para essa mudança dar certo. Primeiro, investir na formação dos professores, para que eles consigam aplicar essas novas ideias. Segundo, precisa de dinheiro, de investimento em pesquisa e infraestrutura. E por último, nada disso se sustenta sem políticas públicas que apoiem e incentivem essa visão no longo prazo. E essa citação da fonte resume bem o sentimento de urgência. As transformações super rápidas que a gente está vivendo, que foram até aceleradas por crises globais, criam uma janela de oportunidade única para a gente repensar, lá na raiz, qual é o propósito da educação profissional. E a gente termina então com essa reflexão. A proposta, vamos combinar, é ousada. Usar um dos maiores desafios que a humanidade tem pela frente, a sustentabilidade, como a própria ferramenta para construir uma educação que nos prepare para um futuro que é cheio de incertezas. Uma educação que forme não apenas técnicos, mas cidadãos capazes de prosperar na era da complexidade.